E aí, pessoal, vamos comentar a prova agora do Enem 2021 de Matemáticas e Ciências da Natureza. Roda a vinheta! Eu sou o Léo Gomes, professor de Física aqui do Descomplica, e vou comentar a minha parte da prova de Ciências da Natureza com vocês. Mas antes disso, você já acessou o gabarito para fazer a simulação da sua nota desse Enem? Se ainda não, confere aí, tem um link na descrição para você fazer agora. E aí, sem mais delongas, bem, gente, a prova de Física desse ano, a gente tem mais uma vez um destaque muito grande na parte de eletrodinâmica, na parte de ondas, 3 questões de cada uma dessas áreas e já era super esperado que isso fosse acontecer, a gente preparou os nossos alunos para isso. Além disso, a gente tem o retorno da parte de lei de Fourier, uma surpresa, então eu destacaria essa questão aí como uma questão até um pouco complicada, caiu uma vez só em 2019 e voltou agora ainda mais difícil para os nossos alunos, tá? Além disso, a gente tem uma questão de lançamento oblíquo, também a segunda questão de lançamento oblíquo de todas as provas do Enem. A primeira foi muito difícil e essa de muita conta. Então, certamente o aluno que tentou fazer essa questão até o final, ele ficou ali, né, cara, bracejando e perdendo bastante tempo e de repente era uma questão dizendo agora que nem valia tanto a pena assim pelo tempo que era desperdiçado para resolver. Tá? E aí um destaque seria o automóvel elétrico substituindo os carros a gasolina, a álcool, né? E a preocupação da economia de energia, principalmente dessas energias de combustíveis fósseis sendo substituídas pela parte elétrica aí. Então, muito legal a questão, chamando atenção para isso. E é isso, a prova do Enem de Física estava densa, mas com muitas questões tranquilas de resolver e outras um pouco mais cansativas na conta, principalmente essa de lançamento oblíquo. Então agora com vocês o meu amigo Alan, que vai fazer os comentários da prova de Química. Fiquem com ele e um abraço, moçada. Salve, salve, meu povo! E agora com vocês, professor Alan Rodrigues, vamos comentar um pouquinho sobre a prova de Química. E das coisas que mais apareceram nessa prova, tinha, obviamente, o meio ambiente. O que não me surpreendeu, mas que me chamou a atenção, foi que o que apareceu muito nessa prova foi justamente a questão de não falar de problema ambiental, e sim de soluções para problemas previamente existentes. Chama atenção pra caramba o aparecimento do tratamento de esgoto. É um negócio que eu falo muito, 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 e eu sempre acreditei que em algum momento o tratamento de esgoto ia cair. Por quê? Sempre caía tratamento de água. E agora foi lá e apareceu o tratamento de esgoto. Tava na hora de aparecer e veio logo com 2 questõezinhas, gente. Lindo e maravilhoso. E olha só, vou até me ajeitar aqui. Se tu assistiu o nosso aulão ontem, para tudo. Tu tem noção que eu coloquei uma questão de polímero condutor que nunca apareceu na vida e apareceu ali naquela prova? E o mais louco, produção, o mais louco foi que a resposta foi a resposta da minha questão. Gente, isso é surreal. Se você assistiu a aula direitinho, você aprendeu lá como é que a gente constrói os polímeros, vocês entenderam o que era um polímero condutor, ligações pi conjugada, e cara, tava lá na resposta. A resposta era exatamente a resposta que eu dei aqui na aula, gente. Isso foi muito bom e de verdade eu fiquei extremamente feliz de saber que se você assistiu, você chegou lá naquela questão e matou muito rápido. Isso foi lindo e maravilhoso. Muito, muito, muito bonito. E se eu fosse destacar uma questão mais difícil, e aí eu já entro na questão mais difícil com o tema que não é muito recorrente, que foi a questão de teoria ácido base. Essa questão, realmente, eu acho que a galera pode ter um pouquinho mais de dificuldade. E eu queria aproveitar esse momento para dizer o seguinte: não caiu estequiometria. Acredita, não caiu estequiometria. Teve uma questão que tinha a maior cara de estequiometria, mas não era de estequiometria. Era uma questão de soluções, envolvia densidade, e tá tudo bem, assim. Era produção de álcool a partir de glicose, ele mostrava até a reação, levava a crer que a gente ia precisar fazer uma estequiometria, só que a relação em massa entre os componentes que faziam parte daquela reação foi dada no texto. Então, na prática, caiu de forma indireta, mas não apareceu assim uma questão que sempre cai, que é estequiometria, toma aqui, que sempre vai aparecer isso daqui, e dessa vez não apareceu tão diretamente, tá? Então, de verdade, eu acho que foi uma das provas do Enem que eu mais gostei.
de coração, eu acho que essa foi uma das provas do Enem que eu me senti melhor fazendo. Porque não tinha aquelas contas mirabolantes, muito difíceis de serem feitas. Eram questões objetivas, muita coisa falando do dia a dia, mostrando problemas, situações que aparecem no dia a dia. E esse é um perfil da prova de Química do Enem. E se eu pudesse parabenizar as pessoas que fizeram essas questões, eu olharia no olho dele e falaria assim, aí, vocês mandaram muito bem. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, se por acaso você não atingiu o resultado que você esperava, tá tudo bem. Eu costumo dizer o seguinte, assim, se você tem que treinar, você tem que estudar pra você ficar melhor. Não necessariamente pra passar, porque passar é consequência. Se você estiver se preparando exclusivamente para passar, quando você não consegue atingir aquilo que você queria, que você buscava, você se frustra. Mas se você tem um processo onde amanhã eu vou ser melhor do que hoje, e você sabe que isso é uma bola de neve, principalmente para essas carreiras que são muito concorridas, né? Direito, medicina, engenharia, pode ficar tranquilo, gente. Vive o processo. O processo pode ser bom. Aprenda no decorrer do processo. Isso é muito relevante. Isso vai te tornar uma pessoa melhor. Talvez a maturidade é necessária para você entrar numa graduação. Você vai ter que assumir um cargo, você vai ter responsabilidade. E se hoje você já tem responsabilidade, isso vai aumentar. Então, eu quero dizer para vocês que, de forma muito de coração aberto, que a gente sempre nesse momento do aulão, onde a gente oferece muita coisa para vocês. E, pô, se você assistiu ao aulão, de verdade, gente, aquilo tudo foi entregue pra vocês, estava no YouTube, liberado, de gração, lindo e maravilhoso. Só que a gente tem que aproveitar esse momento e dizer pra vocês que a gente só existe porque tem pessoas na plataforma. E um dia, essas pessoas que estão na plataforma, elas estavam assistindo ao aulão e optaram por assinar o Descomplica. E se não fossem os assinantes, a gente não estaria aqui. Não faria sentido a gente estar aqui, sacou? Então, eu já quero dizer pra vocês que aqui na descrição, evidentemente, a gente vai ter, cara, talvez um dos melhores preços que o Descomplica oferece durante o ano. E se você quer se preparar pro ano que vem, se você acha que as coisas não caminharam do jeito que vocês esperavam, de fato, vem aqui embaixo, cara, assina de novo o Descomplica. Vem fazer parte dessa plataforma que é tão grande e nos enche tanto de orgulho, sabe? E é isso, tá? Agora eu vou deixar vocês com um cara que foi meu professor, eu não tive a oportunidade de falar disso no aulão, porque, caraca, a pandemia atrapalhou esse momento. Que é o Oda. O Oda, Odinho, agora é com você, meu querido. Foi meu professor e eu tenho muito orgulho de dizer isso a toda esquina que eu viro. Passa alguém e fala comigo, oi, Alan, tá tudo bem? Opa, tá tudo bem. O Oda foi meu professor, o cara é sensacional e muita coisa que eu sei hoje de biologia foi por causa do Oda. Eu tenho certeza que muita coisa que vocês sabem hoje de biologia foi por causa desse cara que é brilhante. Então, Odinha, agora é contigo. Alanzinho, acabou, meu querido, acabou, gente. Quero saber se você foi bem nessa prova, né? Meu nome é Rubens Oda, sou professor de biologia e eu quero conversar, acalentar você depois dessa prova de biologia, que, olha, de coração mesmo, não foi uma prova fácil, né? Sinceramente, eu não achei uma prova fácil. Houve aqueles temas que a gente esperava? Houve, né? Algumas questões sobre lixo, ecologia, eu tenho certeza que aquela de cadeia alimentar, né? Da barragem de Mariana, você deve ter acertado, você pensou na bioacumulação, né? No acúmulo de poluentes não biodegradáveis ao longo da cadeia, que vão acabar, então, assumindo maiores concentrações nos golfinhos. Então, repara, essa parte da prova, de fato, era uma prova esperada, né? Porque a ecologia sempre foi a espinha dorsal da prova do Enem. Só que, de repente, começam a aparecer algumas questões que eram muito mais voltadas para conteúdos do que para habilidades e competências. Como, por exemplo, o arco reflexo patelar. Marteladinha no joelho, você dá aquele chutinho, né? E como ele é um reflexo simples, ele não envolve o encéfalo, envolve somente a medula. E o que foram as plantas, né, gente? O que foram as plantas? Questão de hormônio vegetal, questão de histologia vegetal, em que você tinha que saber a diferença entre cerne e alburno, que é algo bastante específico. O endosperma triploide das angiospermas. Eu tenho certeza que só de falar assim dá até aquele arrepio na nuca. Então essa parte, que era uma parte que normalmente não era muito cobrada, apareceu nessa prova do Enem. Então, se a gente for pensar, né, sobre grau de dificuldade, eu vou dizer que, por exemplo, essa questão do cerne, do alburno, lá da madeira, eu acho que era a questão mais difícil da prova, tá bom? A gente até esperava coisas relacionadas à pandemia, né, coisas relacionadas à vacina, soro, e né, o Enem fez a egípcia e não cobrou nada em relação a isso,
mas tiveram 2 questões relacionadas à dengue, mas cobrando outros aspectos da biologia, como a metamorfose dos insetos, né, como a coevolução entre parasita e hospedeiro. Então a prova, gente, foi uma prova muito ampla, né, com temas muito amplos, e eu espero que você tenha se saído bem. Lelê? Já conferiu suas respostas? Já viu? Não? Ah, cara, aqui no link você vai encontrar, aqui na descrição, né, você vai ter ali o linkzinho, que é só clicar, que na descrição, clicou no link, você vai checar o gabarito, vai já simular a sua nota, ó, quanto que você vai ficar para cruzar os dedos e esperar essa aprovação, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora numa outra prova, ó quem tá chegando aí. Pode chegar, Mayara. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Mayara, professora de matemática do Descomplica. E eu vim falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre o segundo dia de prova do Enem. Bom, a gente teve aquelas questões clássicas e eu acho que porcentagem foi uma coisa que apareceu pra caramba. Mas aquelas questõezinhas clássicas de estatística, a gente teve uma questão de média, uma de mediana. A gente teve também clássicas de geometria espacial, dentre elas a de cilindro, a de projeção ortogonal, planificação também rolou. A gente teve geometria plana caindo com o triângulo equilátero, só pra gente falar a altura dele, áreas de figuras planas. Então eu considero que essas coisas estão dentro daquele pacote clássico que a gente já tá acostumado. Análise combinatória, probabilidade também foram questões parecidas com as que já tinham caído anteriormente, mas eu vou destacar 2 questões que eu achei que foram meio inovadoras. Primeiro, a gente teve uma de geometria espacial que foi sobre o tronco de cone. E para a gente calcular o volume do tronco de cone. Essa daí foi inédita. E a gente teve uma também, que eu considero que estava com nível de dificuldade um pouquinho mais alto, que era uma equação que a gente tinha que encontrar as raízes, e ela é uma equação de grau 4. Mas dava pra gente encontrar as raízes dividindo ela em 2 equações de grau 2. Tudo bem, mas se você não soubesse dessa fatoração, poderia ficar um pouco mais complicada. E teve também das clássicas uma questãozinha de receita, custo, lucro, que tá dentro daquelas clássicas. Teve de segundo grau, mas uma novidade que não era tão complicada, mas que foi bem bacana. Foram 2 questões. Uma questão que falava um pouquinho sobre a sequência de Fibonacci. Pra gente resolver ela, era só a gente lembrar da sequência de Fibonacci. E a gente teve uma outra também sobre números binários, que não era tão difícil, mas eram novidades que a gente teve aí nessa prova. E a Descomplica já tá pensando no ano que vem, em toda essa preparação para 2022. Se você ainda não é nosso aluno, corre aqui embaixo que tem o link para você assinar a um preço super baratinho. E você gostou desse vídeo? Porque se você gostou, gente, curte aqui, comenta e envia aí pra galera que vocês acham que também vão curtir como vocês. Um beijo e até a próxima! Pessoal, e clica aqui nesse link para vocês saberem sobre o plano mais completinho da Descomplica. Se você já está pensando aí na segurança de ano que vem, clica aqui para você ter mais informações.